Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas como desceu do céu? De que jeito? Naquele tempo, os judeus murmuravam de Jesus por ele ter dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Mas esse não é Jesus, o filho de Maria e de José, o carpinteiro? Então como diz ele que desceu do céu? Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade, eu digo a vocês: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus pais, os seus antepassados, comeram o maná no deserto, mas morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar a vocês é a minha carne, para a salvação do mundo. Queridos irmãos e irmãs, continuando a nossa reflexão sobre o Evangelho de São João, hoje nós queremos, aprofundando essa meditação sobre o alimento que é Jesus Cristo, queremos compreender melhor esta realidade divina para a nossa vida. O trecho do Evangelho de hoje nos fala, continua falando sobre o pão descido do céu, e nos fala que os judeus, quando escutaram Jesus falar que ele era o pão descido do céu, essa palavra, eu sou o pão que desceu do céu, para os judeus se tornou uma palavra que incomodou, trouxe uma preocupação. Eles comentavam entre si, diz o Evangelho, mas nós conhecemos este. Não é o filho de José, o carpinteiro? Não está entre nós? Como é que ele pode dizer que é o pão descido do céu? Vejam, começa aqui a dúvida sobre aquilo que Jesus está apresentando, está anunciando. Outra vez as pessoas ficam presos na materialidade, naquilo que é aparente e não penetram o conhecimento. Ou seja, não se deixam tocar pelo Espírito de Deus para conhecer profundamente. O Evangelho ainda diz algo profundo. Jesus diz assim: vocês não compreendem isso porque o Pai não me deu vocês. Só pode compreender essas realidades aqueles que o Pai me deu. E diz o texto, Jesus diz no Evangelho, não que ninguém tenha visto o Pai ou que alguém tenha visto o Pai. Eu vi o Pai, eu vim do Pai, a minha origem é o Pai. Jesus Cristo veio de Deus, é Deus e será Deus para sempre. Jesus Cristo, nosso Senhor, veio para trazer este conhecimento para todos nós. É um conhecimento que é dado, não é comprado, não é trocado, mas é dom que vem do próprio Deus, do coração de Deus. Assim, queridos irmãos e irmãs, compreender a palavra de Deus é compreender o próprio Cristo que veio para nós como alimento,
aquele que veio para saciar a nossa fome, para não nos deixar mais perdidos, desorientados. Diz o Evangelho que Jesus afirma categoricamente: em verdade vos digo, eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o pão vivo. E faz a referência novamente àquele pão que os pais comeram. Aquele pão que eles comeram no deserto, dado por Moisés, segundo eles, e Jesus afirmava: foi o meu Pai que deu aquele pão. No entanto, foi um pão para alimentar a fome, matar a fome daquele momento. Diz o Evangelho: os vossos pais comeram daquele pão e morreram. Jesus acrescenta uma realidade que nós precisamos compreender profundamente. Eu sou o pão vivo, diz ele. Aquele que come deste pão viverá eternamente, não morre. Por quê? Jesus Cristo é o alimento eterno, alimento que permanece para a eternidade, alimento que nos prepara para a vida eterna. Não é o alimento que nos prepara para o dia de hoje, para amanhã. Não, nos prepara para a vida eterna. Este alimento que Jesus nos traz, é Ele mesmo, é diferente daquele alimento que mata a fome momentânea, que mata a fome deste momento. É um alimento que permanece e mata a fome para a vida eterna. Como seria bom se nós compreendêssemos a profundidade disso, com todas as suas consequências. Porque isso liberta a nossa vida e liberta cada um de nós para sermos, de fato, homens e mulheres novos. Quem come do corpo e do sangue do Senhor permanece eternamente, vive eternamente. Nós poderíamos nos perguntar como é que nós vamos transmitir isso às outras pessoas, porque parece que muita gente não tem mais conhecimento disso. Nós encontramos pessoas, situações, muitas coisas na sociedade, pensamento, que mostram o contrário. As pessoas já não têm mais esta certeza. Jesus Cristo é um alimento que sacia eternamente, que dá a vida eterna. E quem não toma esse alimento? Outra vez, não podemos ficar naquilo que é material. O que significa tomar esse alimento, que é Jesus Cristo? Significa aceitá-lo na sua vida e colocá-lo como eixo, como norteador, como aquele que abre o horizonte. E se podemos comungar sacramentalmente do corpo e do sangue do Senhor, isso nós fazemos para testemunhar a nossa fé. Mas se por alguma razão não podemos, alguma razão que não vem nem ao caso, mas existem pessoas que nem podem tocar nem no pão, nem no vinho. Não porque não queiram, mas porque existe um limite até natural. Como é que essas pessoas então vão comungar do corpo e do sangue do Senhor e ter a vida eterna? Outra vez, se nós podemos fazer isso sacramentalmente, publicamente, explicitamente, nós devemos fazer, não devemos rejeitar. Mas se não podemos, nós entramos em comunhão com o Senhor, porque é Ele que faz comunhão conosco. Nós nem sempre conseguimos fazer comunhão com Deus, porque somos limitados. É Deus que faz comunhão conosco e nos alimenta a seu modo, não ao nosso modo. Deus nos alimenta, a cada um de nós, com Jesus Cristo, o Cordeiro vivo, o Cordeiro que veio para ser imolado, para dar a sua vida por nós. É o Senhor Deus que nos alimenta com Ele. Nós não podemos ficar presos às coisas circunstanciais, às coisas do momento. Procuremos este alimento que é Jesus Cristo. Comunguemos da sua palavra, do seu corpo, do seu sangue, para sermos sinais desta novidade do reino dos céus, da eternidade, da vida que não termina na sepultura, da vida que não termina na história. Nós somos os fazedores da história, nós construímos a história e a história deve estar permeada
pelos gestos de gratuidade e de amor de Deus, o nosso Pai, através do nosso esforço. Mas essa história deve ser apenas um sinal daquela história que permanece eternamente. Não termina com os anos que nós vivemos ou que podemos viver. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a nossa reflexão, a nossa meditação deve levar em conta a nossa condição. Procuremos o Senhor do jeito que nós pudermos, com as limitações que nós tivermos. Procuremos o Senhor na Sua Palavra, na Sagrada Escritura, no ensinamento da Igreja, na participação nos sacramentos. Um aspecto importante que hoje o Evangelho nos traz no último trecho. Jesus diz desse modo: Eu sou o pão vivo descido do céu. Se lembram de que nós já meditamos um pouco isso? Deus alimenta o seu povo no deserto, que estava saindo da escravidão, estava procurando viver a fraternidade, viver aquilo que era o projeto de Deus. Este povo, na hora da dificuldade, reclama e faz um clamor a Deus através de Moisés, e Deus envia o maná e as codornizes para alimentar aquele povo na sua caminhada no deserto. Jesus Cristo diz: Eu sou o pão vivo descido do céu. Não precisam mais daquele maná, não precisam mais daquelas codornizes. Vocês precisam do pão vivo, o pão descido do céu, que sou eu, diz Jesus. Este pão, queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos dá, alimenta a nossa vida de fé, fortalece o nosso compromisso com o nosso batismo, com a nossa vida cristã, com os irmãos e irmãs que sofrem, fortalece este nosso comprometimento com o projeto de Jesus Cristo, de apresentar os sinais do reino para que todas as pessoas possam partilhar e participar deste reino. Aceitar que Jesus Cristo é o pão vivo descido do céu pede de nós esta responsabilidade. Nós somos os sinais. Se comungamos o corpo e o sangue do Senhor, devemos fazer com que as pessoas compreendam que isso é uma novidade do reino, para que elas se convençam de que estar preparado, participar deste sacramento, participar da Eucaristia, viver a vida de Deus, viver no meio do povo de Deus, como quem confia, como quem crê em Deus, é necessário. Este sinal que podemos ser, cada um de nós pode ser este sinal, deve dar transparência, deve ser explicitamente transparente para que os outros compreendam que Jesus, que Deus, o nosso Pai, nos ama e que Jesus Cristo veio para nos trazer a vida e a vida plena, uma vida abundante, uma vida sem limites. A vida eterna é a nossa esperança e Jesus Cristo conquistou-a para todos nós.